que a nossa vida espiritual, ela tem os momentos, ela tem degraus que a gente vai subindo, e na medida que a gente vai conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida, e na medida que a gente vai se entregando, como disse este hino, tudo entregarei, a gente vai entregando a Ele, e a gente vai vendo que Deus, Ele vai se revelando cada vez mais para nós. Na vida dos discípulos foi também da mesma forma, irmãos. Jesus, Ele não se revelou por completo para aquele povo, porque de maneira alguma eles entenderiam o significado, eles não entenderiam o propósito, não entenderiam o mistério da obra de Deus sobre a face da terra. Então Jesus, ele ia aos poucos mostrando e falando dos mistérios que Deus lhe revelava. E na medida que Deus ia revelando, ele ia se mostrando aos discípulos. E nessa passagem, Jesus disse a Pedro, Tiago e João: vamos comigo, subamos comigo até ali, naquele alto monte. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Veja, irmãos, que Jesus, ele pegou aqueles 3 que eram mais próximos dele. Ele chamou Pedro, Tiago e João, porque Pedro, Tiago e João, eles eram mais chegados a Jesus. E aí vem algo extraordinário na vida desses 3 homens. Só que mesmo Jesus mostrando o extraordinário para eles, mesmo assim, eles não entenderam o significado daquele momento. Eles não chegaram a despertar tudo aquilo que estava sendo revelado para eles. Porque a Bíblia diz que ali ele foi transfigurado na presença deles. Irmãos, você está com um ser que você conhece, que nasceu ali na terra, que andou com a gente, que andou com eles, que imagine se a gente passasse por um momento desse, vocês subissem comigo a um monte e chegassem lá, logo ali, ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol. Aleluia. Imagine, irmãos, se vocês conseguissem contemplar um negócio desse. Vocês olhassem para a face de Jesus e ele começasse a brilhar como o sol. E ali ele brilhou como o sol. E suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aleluia. E de repente surgiu à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Ora, pelo menos uns 2000 anos tinha se passado até entre Moisés e Elias. Elias menos, né? Moisés bem mais. Elias, por volta de uns 650 anos,
tinha sido arrebatado num carro de fogo. Moisés tinha morrido há muito mais tempo. E ali, naquela hora, aparece Moisés e Elias. E os 3 discípulos de Jesus estavam ali vendo aquele momento de glória. Aleluia. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Olha, que coisa simples, né? Se desejares, farei aqui 3 tendas. Para que Jesus queria, irmãos? Tendas. Eles vendo Jesus com o rosto transfigurado, brilhando como o sol, eles poderiam entender que Jesus não ia querer uma tenda terrena ali. Ali não se tratava de coisas materiais. É bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. A voz de Deus bradou naquele momento. Ali estava sendo representada a glória de Deus sobre Jesus. Meus irmãos, este momento era para eles entenderem quem era Jesus, mas eles não entenderam. Existem tantos momentos na nossa vida que Jesus, ele está se apresentando para nós. Ele está mostrando a glória dele na nossa vida. Aleluia. E a gente entende que tem apenas que construir uma tenda para ele, sendo que ele não quer tenda construída por mão de homens. Aleluia. Ele quer morada no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Porque ele não é homem. Ele não é homem para morar em tendas. Mas ali ele estava refletindo a glória de Deus. Era o próprio Deus ali se apresentando àqueles 3 homens. Porque o rosto de um homem normal não brilha como o sol. As vestes de um homem normal não são resplandecentes como a luz. Mas quantas vezes Jesus está se apresentando diante de nós, e a gente entende que tem que fazer uma tenda para ele. Algo material. Jesus quer que você seja muito mais do que isso, que você ofereça muito mais do que isso, que você dê a ele muito mais do que isso, que você abra o seu coração para a morada dele em espírito. Aleluia. É isso que ele quer. É isso que ele busca de nós. É para isso que ele nos chamou. Aleluia. Para estar. Para que a gente entenda que ele não precisa de tendas materiais para morar, ou para ser glorificado com coisas terrenas. Não é isso que agrada a Deus. Não é isso que faz com que ele, aleluia, não é isso que faz que ele se agrade de nós.
oferecer a Ele coisas materiais, mas Ele quer que você entrega tudo a Ele, que você entrega o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o íntimo do seu interior, aleluia, a divisão da alma e do espírito, para que você abra, para que Ele faça a morada dentro de nós. É isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente construa um altar para Ele. Qual seria esse altar para Jesus se agradar aí, feito por nossas mãos? Sendo que toda glória de Deus, a plenitude da glória de Deus pertence a Ele. Não há presente, não há nada que a gente faça material para vir agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que vocês se apresentem a Ele. Aleluia. Que apresentei-vos a Ele um culto racional, uma condição dele morar dentro de nós, que a gente venha ser morada dele em espírito. É esta a tenda que Ele quer que a gente dê para Ele. É esta a entrega que Ele quer que a gente faça para Ele. Aleluia. Entre na presença dEle, aleluia. Com louvores, com hinos, com cânticos espirituais. Aleluia. Não é apenas, irmãos, a gente entregar algo material para Jesus. Ele quer muito mais. Ele quer muito mais de nós. A única coisa que Ele mais exige de nós é o louvor, é a adoração, é prestar um culto a Ele, aleluia, com, aleluia, e uma entrega total. Aleluia. Os discípulos também serviam a Jesus da mesma forma, creio que nós, de qualquer forma. Porque Jesus, de várias formas, Jesus mostrou para eles, mas eles não entenderam. Até esse momento, eles nem sabiam quem era Jesus. Jesus se apresentar na glória de Deus para eles, e eles não souberam quem era Jesus ali. O apóstolo João, 20 anos depois que Jesus morreu, é que ele chegou à conclusão: Jesus era Deus na terra. Aleluia. Era Deus que estava conosco e a gente não sabia. A gente não entendia esse trabalhar de Deus, que Ele ia se desprender da sua glória e habitar entre nós. E quantas oportunidades nós não perdemos de prestar a Ele a verdadeira adoração. Perdemos a oportunidade de dar a Ele o louvor que lhe é devido. Aleluia. Jesus se apresentando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma das primeiras mensagens dita por João Batista no deserto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nasceu hoje na cidade de Davi Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador da humanidade. E eles não entendiam. Jesus cansou de falar para eles, falava: eu vou morrer,
mas ao terceiro dia eu ressurgirei dos mortos. Convém que o Filho do Homem padeça. Eles não entendiam. Na hora que, se eles entendessem, irmãos, jamais o Pedro tinha metido a mão naquela espada para arrancar a orelha do servo do sacerdote. Eles estavam querendo que Jesus, eles estavam esperando que Jesus fosse tomar o poder de Herodes. Que Jesus fosse se assentar no trono de Herodes e assumir, aleluia. Eles estavam esperando um reino terreno, irmãos. Jesus não veio aqui mostrar um reino terreno, mas ele veio mostrar a glória, aleluia. Era totalmente diferente. Eles fizeram até um conselho e juntaram um monte de pessoas para guerrear, e guerrearam, e tocaram fogo, e fizeram de tudo, achando que Jesus veio para... Jesus ia ser achando que Jesus ia ser deles aquele rei que ia assumir o reinado terreno e ia dominar todas as nações, e ia reinar sobre tudo e todos. E Jesus, irmãos, Jesus tentava de todas as formas, ele escolheu os melhores que tinha para subir no monte com ele, para ele se transfigurar diante deles. E ali, irmãos, eles desceram do monte, praticamente a mesma coisa. Porque se ali eles tivessem recebido uma transformação, uma entrega, Jesus mostrou a glória, mas eles não viram. Porque se eles tivessem visto, jamais, na hora que Jesus foi entregue, na hora que Jesus se entregou, jamais Pedro teria metido a mão na espada para arrancar a orelha de Malco. Ele não entendia. A gente também, irmãos, muitas vezes a gente não entende que a gente tem que chegar num momento de entrega total. A gente tem que chegar num momento de conhecer a glória de Deus, de ser revestido pela glória de Deus. A gente precisa, na realidade, irmãos, chegar neste momento, num momento de total entrega. Os discípulos de Jesus viram todo o sofrimento de Jesus. Eles viram quando Jesus estava sendo esbofeteado, maltratado, vituperado, sendo pregado na cruz, pregos nas mãos, pregos nos pés. E eles viram quando Jesus deu o brado e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado.
tudo está consumado. A obra de Deus foi realizada na cruz do Calvário. O trabalhar de Deus foi realizado naquele momento. Foi entregue o sacrifício, a obra de Deus ali, ela foi consumada. Jesus disse: fui até o fim. Só que os discípulos de Jesus, irmãos, eles já tinham visto a glória de Deus. Eles tinham visto Jesus chegar lá e chamar um homem que estava há 4 dias morto na sepultura e falar: Lázaro, sai para fora. E aquele homem saiu. Eles viram Jesus curando, aleluia, os leprosos. Eles viram Jesus curando os enfermos de todo tipo de enfermidade. Mas não tinham ainda chegado no ponto que Jesus queria. Eles não se abriam para receber a revelação da qual Jesus veio revelar ao mundo. Por mais que Jesus dizia, por mais que Jesus mostrava, eles não entendiam, irmãos. Eles continuavam carnais, homens cheios de dúvidas. O que eu estou dizendo eles, mas a gente também é assim. Quantas vezes, irmãos, Deus se revela neste lugar aqui? E quantas vezes a gente entende que foi Deus que se revelou? E quantas vezes a gente acredita plenamente na palavra? E o Senhor está dizendo que eu vou fazer. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu estou convosco todos os dias. Eu estou aqui. E a gente, irmãos, sempre tem uma dúvida, uma pergunta, uma interrogação dentro de nós. Sempre existe nas nossas vidas algo que faz com que a gente não veja a glória de Deus. Jesus, pendurado na cruz, deu aquele brado: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Eu agora está tudo consumado. Realizei a tua obra. Jesus desce à sepultura. Os discípulos ficam desolados. Eles não acreditam que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. As mulheres acreditavam. As mulheres foram lá no sepulcro para ver. Mas os homens estavam todos escondidos, irmãos. Todos com medo, aleluia. Mas chegou um momento que Jesus mostrou não a glória do Pai, mas a glória dele mesmo. E ele tinha falado: olha, tem muitos que estão aqui, que não morrem antes de ver a glória de Deus. Antes, porém, veja, quando Jesus, enquanto ele ainda estava falando,
e a nuvem cobriu, e disse: este é o meu filho amado, em quem me regozijo, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho. Porque ali tinha a divisão da carne e do espírito. Ali era o espírito falando, e a carne ali era o homem, o carnal era Jesus, mas era um homem, aleluia, puro, era um homem sem pecado, era um homem, aleluia, que suportou todas as aflições, aleluia, todas as agruras, as aflições, as tentações, nem sua carne suportou, aleluia. E ao ouvir isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados, ficaram com medo, irmãos. Eu não sei como eles não correram. Então Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: levantai-vos e não temais. Aleluia. Nesta hora que a gente está com medo, irmãos, do que vai acontecer, na hora que a gente está frustrado, está assustado, o Senhor sempre está presente e diz: não se assuste, não tenha medo, aleluia. Levantai-vos e não tenhais medo. E eles levantaram os olhos e olharam para Jesus, aí não estava mais nem Moisés e nem Elias. Só estava ali Jesus, irmãos. E as visões tinha desaparecido tudo. Mas Jesus estava presente. Aleluia. Jesus estava com eles. Então Jesus foi para a cruz do Calvário. E Jesus desceu à sepultura. E eles ficaram desolados. E eles ficaram, depois de ter visto tudo que viram, não conheceram, não reconheceram Jesus como Deus conosco. Não reconheceram Jesus como, aleluia, viram a glória de Deus, mas não conseguiram atinar, a mente deles não captava aquilo tudo que eles estavam vendo. Um homem ressuscitando os mortos, um homem dando vista aos cegos, um homem fazendo os leprosos ficarem limpos, um homem, aleluia, acalmando o mar e o vento, um homem acalmando a tempestade, um homem fazendo achar dinheiro na boca de um peixe. Como, irmãos, num cardume de peixes lá no mar, se lança o anzol e pega-se um peixe, e dentro daquele peixe está o dinheiro de pagar os impostos de Jesus e de Pedro. Veja, irmãos, eles podiam ter aberto a mente. Um homem normal não faz esse tipo de coisa. Um homem normal não purifica um leproso. Um homem normal não ressuscita mortos. Esse homem só pode ser o nosso grandioso e eterno Deus. Um homem não tem condições, aleluia, de pegar 5 peixes e 2 pães e alimentar quase 12.000 pessoas. Não tem possibilidade de um ser humano, aleluia, chegar e fazer tal milagre. Não existe possibilidade. Mas eles não viram isso, porque eles precisavam ver a glória de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus. Nós não podemos ser crentes, irmãos, até aquele ponto que eles foram.
Já fazia 3 anos que estavam vendo Jesus operando milagres e maravilhas. Nós não podemos ser crente que estamos vendo Jesus operando milagres e maravilhas, aleluia, e não perceber a glória de Deus nessas coisas. Aleluia. Aonde o Senhor tem feito tanto no nosso meio aqui. Aleluia. Mas é necessário que a gente veja muito mais além. É necessário que a gente chegue muito mais perto. É necessário que a gente tenha muito mais conhecimento. É necessário que a gente se chegue mais para saber, aleluia, a que ponto, quem é, como, o que ele pode fazer. Porque só acontece, irmãos, quando a gente vê a glória de Deus. Aleluia. Aquele hino diz que quando tudo perante o Senhor estiver, só assim você vai ver o quanto Ele pode fazer. Mas a gente fica, irmãos, sem conseguir se entregar totalmente, sem conseguir, aleluia, se lançar. Aleluia. Os discípulos de Jesus também foram a mesma coisa. Eles não conseguiam, aleluia, se decidir por vez. Jesus morre, 2 vai para Emaús, os outros vão pescar, volta à antiga profissão. Aleluia. Esqueceram de tudo que viram. Mas a gente também tem essa tendência. Jesus faz um milagre aqui na sua vida. Daqui a 3 anos você está saindo da igreja dizendo: essa igreja não acontece nada. Quantas pessoas já falaram isso aqui? Vou sair daqui. Não viu o milagre que Jesus fez. Aleluia. Não viu a vez que ele entrou aqui doente e saiu curado. Não viu a vez que ele estava necessitado e Jesus estendeu a mão e fez milagre acontecer. Aleluia. E quantas vezes o Senhor tem feito por nós e a gente se esquece. Aleluia. A gente não lembra mais. O salmista não falou assim. Ele falou: bendiz a minha alma ao Senhor. Aleluia. Agradece a Deus a minha alma. Dai glória a Deus a minha alma. Dai glória a Deus. Aleluia. Por todos os benefícios que o Senhor tem feito em minha vida. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Sabia reconhecer os benefícios que alcançou da parte de Deus. Sabia, irmãos, agradecer a Deus. Aí, no Salmo 46, ele diz: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Aleluia. Até que ponto nós seremos crentes, irmãos, igual a Pedro? Até que ponto nós seremos crentes igual aos discípulos, que me passa o nome deles agora, mas parece que era Cleópatras e Elifas, se não me engano, não é isso? Aqueles 2 que foram para o caminho de Emaús. Aleluia. Mas quando eles iam, aleluia, Jesus se apresenta. Aleluia. E no partir do pão é que eles descobriram que era Jesus. Aleluia. E Jesus sepultado e os discípulos todos dispersos.
tendo visto a glória de Deus. Pedro, Tiago e João não era, irmãos, para ter ficado da situação que eles ficaram. Porque eles chegaram a ver, aleluia, a glória de Deus. Mas Jesus disse para eles que eles veriam a glória de Jesus. E Jesus, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e subiu para o Pai e voltou em corpo glorioso. Agora era a glória, Jesus em sua glória. E no capítulo 20 de João, no versículo 19, vamos a partir do versículo 17, que fala sobre o que eu acabei de falar. 20 e 17. E Jesus respondendo disse: ó, 20 e 17, recomendando-lhe Jesus: não me segures. João 20 e 17. Está em Mateus, não é em Mateus, é em João 20. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciando aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto, mas eles não acreditaram. Depois de Jesus ter falado tanto, eles não acreditaram. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, tudo com medo. Por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Só que agora existia uma diferença. Agora havia uma grande diferença daquele Jesus que eles viram ser machucado, aquele Jesus que eles viram ser esbofeteado, aquele Jesus que foi para a cruz do Calvário, aquele Jesus que morreu, aleluia, estava ali, mas não era mais o mesmo. E Jesus disse-lhe mais uma vez: a paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Agora Jesus estava mostrando a sua glória. Agora Jesus estava dizendo: vocês viram aquele homem que foi crucificado, que sofreu, que andou com vocês. Agora eu estou em corpo glorioso. Agora eu mostro para vocês a minha glória. Agora eles viram a glória de Deus. Nós precisamos ver Jesus dessa forma, irmãos. Não vê Jesus como aquele fracassado,
aleluia, aparentemente fracassado, sendo esbofeteado pelos homens, sendo maltratado pelos homens, sendo machucado e crucificado na cruz e morto, aleluia. Agora, Jesus estava ali diante deles, em corpo glorioso, um corpo que não precisava mais que se abrisse as portas para ele passar, aleluia. Quando eles viram Jesus desse jeito, aleluia, o versículo 22, põe no 21, que eu vou repetir. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aleluia. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, irmãos, mas Jesus falou para eles, depois deles ter soprado sobre eles esse Espírito Santo, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o Espírito Santo vai descer sobre você. Há uma diferença. Há uma diferença de você receber o sopro de vida espiritual. E a outra diferença é o poder de Deus descer sobre a sua vida. Irmãos, quando Jesus disse para eles: vocês não saiam de Jerusalém, de forma nenhuma. Vocês têm o Espírito Santo? Tem. Mas vocês viram a glória de Deus, porque Jesus é a glória de Deus. Mas faltava algo extraordinário. O mover do poder de Deus na vida daqueles homens ia fazer a diferença total na vida deles. Jesus falou: não saia para pregar o evangelho dessa forma. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma coisa é Jesus soprar sobre as nossas vidas a vida espiritual. Era como que tivesse terminado de fazer Adão, e Jesus, e a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão. Adão já estava feito. E Deus soprou a vida espiritual em Adão. E Adão levantou o pó da terra, andando. Do pó da terra. Aqueles homens receberam o sopro de Jesus. Só que esse sopro fez com que eles ali se tornassem realmente uma nova criatura. Aquele sopro mudou tudo na vida deles. E de repente eles estavam em Jerusalém, até que do alto desceu o poder de Deus sobre a vida deles. Aleluia. Este poder, esta glória, nós precisamos também receber. Não é somente receber o Espírito Santo, mas é receber o poder de Deus sobre as nossas vidas. O poder de Deus, irmãos, é o momento, aleluia, o momento extraordinário na nossa vida. É o momento em que você, aleluia, recebe uma transformação que você nunca mais vai olhar para trás. Nunca mais você vai querer participar das coisas do mundo. Nenhuma alegria mundana mais, aleluia, satisfará a sua vida, a não ser, aleluia, a presença gloriosa
do Espírito Santo em nossas vidas. O crente tem que chegar um momento em que ele seja revestido do poder de Deus, que ele receba a transformação, que ele receba a glória de Deus sobre a sua vida, para nunca mais, aleluia. O apóstolo Paulo falou que é impossível que você receba, aleluia, que você beba da água da vida, que você seja transformado, que você seja purificado, que você seja limpo, que você seja regenerado, que você seja batizado com o Espírito Santo e você volte atrás. Não é impossível voltar, porque quando você recebe essa transformação, você não olha mais para o mundo, você não olha mais para as coisas do mundo, elas te faz necessidade. Nós estamos no mundo ainda, precisamos, aleluia, das nossas providências para o nosso cotidiano, mas isso aí, aleluia, não impede, isso aí não te faz nem você ficar triste espiritualmente. Você, a única coisa que te purifica, que te dá glória, que te faz você, aleluia, ser feliz, é a gloriosa presença. Esta presença, este trabalhar de Deus na nossa vida, essa é a gente realmente receber a glória de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Isso fará com que você nunca mais tenha sede. Jesus disse: aquele que beber, aí é beber da água, irmãos. Aí é ser saciado. Aleluia. Aí é ser alimentado. Nunca mais terá sede, nunca mais terá fome, aleluia, porque o Senhor te alimenta todo dia, o Senhor te fortifica todo dia, o Senhor fortifica as nossas vidas, a cada momento o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, e quando Ele toma a nossa vida, a gente esquece que a gente vive num mundo tão cruel e tão perverso. E a gente chega na igreja e começa a glorificar o nome dEle. E Ele manda o refrigério para a nossa alma. Aí, irmãos, fica comprovado o que Jesus falou: nunca mais terão sede. E quem tiver esta água dentro de si, ela te fará jorrar para a vida eterna. Nessa noite, seja cheio. Procure a plenitude do Espírito de Deus em sua vida. Procure ser cheio do Espírito Santo. Procure esse momento que vai te impactar na presença de Deus. Procure o momento que vai fazer com que você nunca mais olhe atrás. Nunca mais pense em voltar atrás. Mas você será uma tocha viva nas mãos do Senhor. Amém?